Bom dia, nono ano. Então, para nossa aula de hoje, deixarei algumas questões aqui da apostila de vocês. Então, a apostila do terceiro bimestre agora, ela é referente também ao conteúdo de biologia, no qual já estamos, já iniciamos, na verdade, desde o início do ano, para que esse conteúdo também não fique muito atrasado. Então, com isso, eu já elenquei aqui algumas atividades para que a gente possa rever alguns conceitos mendelianos, tanto de primeira quanto de segunda lei de Mendel. Então, eu só vou dar o início para vocês, tá? Eu só vou orientá-los quanto a algumas atividades aqui, algumas orientações de como resolver, mas o restante é com vocês aí em casa, tá bom? Na próxima aula, na próxima sexta-feira, daí faremos então a correção de modo síncrono pelo Meet. Então, aqui nós falamos até em sala de aula sobre a possibilidade de dobrar e de não dobrar a língua. Então, por exemplo, algumas pessoas da nossa família, elas têm a capacidade de dobrar a língua, e essas pessoas são dominantes. Já outras pessoas, como mostra a imagem aqui, não conseguem dobrar a língua, então isso é uma característica recessiva. Então, sabendo disso, nessa primeira questão, ela já é a primeira lei de Mendel, tá? Então, aqui é como se fosse uma revisão. Quem tem a capacidade de dobrar a língua é dominante, então nós damos para essa pessoa o Lzão. A pessoa que é recessiva, que não tem a capacidade, então ela ficará com Lzinho, porque ela é recessiva. Então, aqui nós temos a questão. Deixa eu pegar o lápis para ficar mais fácil também. Considere, então aqui nós temos todas as informações. Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua. A mulher, ela tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota. Então, se ela tem a capacidade de dobrar a língua, ela é dominante. Então, se ela é dominante, eu darei para ela um Lzão. Ela é heterozigota, alelos diferentes, então eu darei a ela um Lzinho. Um Lzinho bonito, não igual ao meu. E o homem não é capaz de dobrar a língua, ou seja, ele é recessivo. Então, esse homem, ele vai carregar Lzinho e ele vai carregar Lzinho. Pronto, aqui o genótipo nós já temos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar aqui os cruzamentos e vocês darão o resultado do cruzamento. O que é o resultado do cruzamento? Com este casal aqui, qual seria a probabilidade de filhos deles? 50% vão dobrar a língua, 50% não conseguem dobrar a língua. É a resposta do fenótipo, Fenótipo é se conseguem dobrar ou se não conseguem dobrar. Então, vamos agora para a número 2. Essa daqui é sobre o gado. Então, nós temos aqui uma espécie de gado, que é o Angus, que a gente conhece, Tem no mercado também essa possibilidade de comprar carne de Angus. Então, aqui nós temos da raça Angus, onde nós temos cores diferentes no fenótipo. Então, dispondo de animais com cores diferentes, como a gente consegue ver, Tem o vermelho, tem o preto, cores diferentes, um produtor deseja aumentar a sua produção e criar apenas animais com a pelagem preta. Então, esse produtor, ele tem a intenção de ter somente animais com a pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. Então, o resultado final, ele quer somente os bezerros pretos. Então, quais genótipos que eu preciso selecionar, do macho e da fêmea, para que eu tenha 100% somente com a pelagem preta? Então, vamos aqui em cima no enunciado entender um pouquinho. Nesses animais, então começa aqui, Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta. Com a cor vermelha recessiva, então o gado que é vermelho, ele é recessivo, então eu já sei que eu posso usar Vzinho, em relação à cor preta, que é dominante. Mas esse produtor, ele tem vermelho e preto, ele tem vermelho e preto, ele tem as duas cores. Mas ele quer somente da pelagem preta. O que ele fará para ter cuidado no cruzamento, para que não nasça mais bois vermelhos, que tem a pelagem vermelha? O que ele fará?
Uma dica, cuidem com o genótipo do macho, porque a gente já sabe que o genótipo da fêmea, que é vermelho, né, ou do macho, tanto faz, né, qualquer um dos dois, mas eles serão Vzinho, Vzinho. Quem é vermelho é Vzinho, Vzinho. Então, lá do outro lado, com quem que eu vou cruzar esse Vzinho, Vzinho, eu não posso ter um outro Vzinho aqui, ó. Porque se eu tiver esse outro Vzinho do outro lado, eles vão se unir e eu terei da pelagem vermelha, e não é esse o objetivo. O objetivo dele é ter somente da pelagem preta. Qual é o cuidado que você precisa ter? Né? Você vai escolher um genótipo para o macho e um genótipo para a fêmea. Tanto faz aqui o macho ou a fêmea, qual que você vai escolher o genótipo deles. Mas como que você faria esse cruzamento, então, para ajudar esse pequeno produtor? Fácil, né? Vamos aqui agora para a próxima, também que eu selecionei para vocês. Aqui nós temos um caso bem diferente dentro da genética, que é uma codominância. Nós temos aqui algumas plantas que elas têm cores, tem 3 tipos de fenótipos, né? Elas têm vermelho, amarelo e tem rosa. Isso tudo em uma espécie, mas isso depende muito do cruzamento entre elas. Por exemplo, os descendentes em F1 a gente sabe que aquela, né, que origina dos parentais, né, que são puros. Então lá em F1, aqui está em F1, ó. São totalmente heterozigotos em F1, porque aqui em cima nós temos os parentais que são totalmente homozigotos para as duas características. Lembrem como o Mendel fez com as ervilhas, lá em parental, depois em F1 elas eram totalmente heterozigotas, em F2 já houve, né, uma mistura maior de alelos. Então os descendentes em F1 produzem flores diferentes das plantas da geração parental. O esquema ilustra o cruzamento. Então, a geração parental, vermelha com branca, e daí nós temos flor rosa. Houve uma mistura desses pigmentos. Caso uma planta que produza flor rósea fosse cruzada com outra planta que também produza flor branca, então é igual aqui de cima, né? Se a gente cruzasse essas duas. O número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria, respectivamente. Primeiro, eu preciso explicar para vocês, né, como que vocês farão. Se é um caso de codominância, significa, é igual a tipagem sanguínea, né, lá do sistema AB. Então, os dois alelos querem aparecer, os dois são fortes, os dois são dominantes. Então, por exemplo, se essa daqui é vermelha e ela é dominante, tá? Ela também é dominante. Então, ela será Vzão, Vzão. A do lado é branca e ela também é dominante. Aqui a gente não tem recessivo, é igual o sangue AB. AB vocês não dão Izão A, Izão B? Né, são dois alelos dominantes, então aqui também é assim, os dois alelos são dominantes, então aqui não temos casos, né, de recessivos, então aqui é uma dominância incompleta porque a gente não tem um alelo que domina o outro. Então eu tenho Vzão, Vzão para a flor vermelha e eu terei Bzão, Bzão para a flor branca. Fazendo esse cruzamento, eu falei que a F1 é totalmente heterozigota, então significa que aqui eu tenho Vzão, Bzão. Tá, professora, mas são letras diferentes? Sim. Lá no sangue AB também, né, são letras diferentes, Izão A e Izão B. Isso é um caso de codominância. Então, as flores rosas, elas têm um alelo do V, que é dominante, e um alelo do B, que é branca. Por isso que são rosas. Há uma mistura dos pigmentos que são responsáveis pelas cores dessas pétalas. Então, por isso que é um caso aqui de codominância e os dois alelos são dominantes porque os dois querem aparecer. Mas, voltando agora, caso uma planta, né, a rosa, a gente fez, ó, cruzou com... Daí agora você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar esta rosa e vai cruzar com esta branca. Daí você vai me dizer o número de genótipos, né? Quantos genótipos diferentes que terá deste cruzamento? E fenótipos.
encontrados na descendência desse cruzamento. Então, quantos genótipos são diferentes e quantos fenótipos em ordem que você encontrará. Então, primeiro, você vai colocar aqui genótipos e fenótipos possíveis para as flores. Você vai realizar o cruzamento da flor rosa com a flor branca, então separa os alelos, né, e faz esse cruzamento aqui, e você vai interpretar o resultado. A interpretação é o que eu acabei de explicar agora para vocês, tá? E daí aqui do lado vocês vão colocar o que vocês encontraram, quais são os genótipos diferentes e quais são os fenótipos diferentes. Então aqui é o primeiro passo, aqui é o segundo passo, e aqui é o terceiro passo, tá? Para ficar também mais fácil. Então, agora nós temos aqui um exemplo de segunda lei de Mendel. Então, gravem bem essas informações aqui, porque não tem na questão que vocês receberam, tá? Essa questão aqui, ela diz o seguinte: nós temos a cor do fruto, que pode ser branca. A cor do fruto branca é recessivo, então é Bzinho, Bzinho. Ou alaranjada, que é o dominante, então vai ser o Bzão. Por isso que é Bzinho, ó, porque o branco que é a característica recessiva. Então, laranja não é recessivo, é o dominante. O formato do fruto ele pode ser em forma de disco, em forma discoide, que é dominante, ou ele pode ser esférico, que é uma característica recessiva. Então, os recessivos aqui é branco e esférico, ou seja, nós vamos usar as letras B e E. Então, sabendo disso, já vamos aqui na questão para dar uma luz. Foi realizado um cruzamento entre plantas com frutos esféricos. Esféricos, ó, começa com a letra E. Esférico é recessivo. Então, eu já tenho essa informação. Já vou colocar aqui, ó, Ezinho, Ezinho. Alaranjados não é recessivo, porque é a cor branca que é recessiva. Então, alaranjado vai receber Bzão. Homozigotos, então é Bzão, Bzão. E plantas com frutos brancos, brancos é recessivo, por isso que a gente usou a letra B, né? Então, se é recessivo, Bzinho, Bzinho. E discoides, também homozigotos. Discoides não é recessivo, é esférico que é recessivo. Então, aqui eu vou colocar Ezão, porque não é uma característica recessiva. E é o homozigoto, então eu coloco Ezão, Ezão. Já descobrimos genótipos desses frutos. Então, agora eu só tenho que completar aqui essa tabela. Qual é o genótipo para a cor do fruto? Ó, a cor do fruto é alaranjado, está aqui em cima, eu acabei de colocar. Qual é o genótipo do branco? Está aqui em cima também. Genótipos para a forma do fruto também estão aqui em cima. Genótipos e fenótipos dos frutos da geração parental também estão aqui em cima, o genótipo e o fenótipo, né? Fenótipo é, Bzão, Bzão significa o quê? Alaranjados. Ezinho, Ezinho significa o quê? É a forma do fruto, que é esférico. É isso que é para colocar aqui, né? O genótipo são as letras, os alelos que você usa e fenótipo as características. Realizando esse cruzamento entre esses dois, então você vai pegar esses dois tipos de plantas e vai fazer um cruzamento entre eles, de acordo com a segunda lei de Mendel. Primeiro encontrar gametas e depois fazer o cruzamento. Então, realiza o cruzamento. Ó. Quais são os gametas? Vocês vão encontrar só um gameta, porque é totalmente homozigoto. Daí você vai colocar o gameta de uma planta aqui, o gameta da outra planta do lado, e aqui você faz o cruzamento. Daí, nós chegamos em F1, temos, daí você vai colocar 100% o quê? Como que será esses frutos aqui? São 100% esféricos, 100% discoide, 100% branco, 100% alaranjado, daí você vai dar a resposta do fenótipo. Daí, realiza o cruzamento agora entre os da F1. Então, após você fazer aquele primeiro cruzamento lá da geração parental, você terá, então, os da F1. Então, até você já sabe qual é a resposta que será colocada aqui, ó, já está aqui embaixo. Fazendo esse cruzamento daquele quadro grande, primeiro você tem que encontrar gametas. Então, eu vou dar mais uma luz aqui, porque a gente viu isso lá na outra aula, não é? Então, vamos pegar esse primeiro indivíduo aqui, ó, e vamos encontrar os gametas dele. Primeiro, eu pego a primeira letra, o Ezão.
O Ezão, na formação dos gametas, ele vai se separar do Ezinho, porque eu estou falando de gametas agora, então separa lá na meiose, né? Esse Ezão, ele vai para um gameta e ele poderá se encontrar com quem? Com o Bzão. Mas tem outra possibilidade, eu não tenho o Bzinho aqui também? Então esse Ezão também poderá se encontrar com o Bzinho. Já tenho dois tipos de gametas. Mas eu também tenho o Ezinho, que é uma outra possibilidade de formação de gametas. Este Ezinho também poderá se encontrar com o Bzão ou com o Bzinho. É só substituir. Só tira o Ezão da frente e coloca o Ezinho, que é outra possibilidade. Ó, só faz isso, só tira o Ezão. Pronto, 4 gametas. Então, do segundo indivíduo, você não precisa fazer porque é a mesma coisa, são os mesmos gametas, ó, é o mesmo genótipo, eles irão se repetir. Então, você vem e coloca os gametas aqui em cima que você encontrou, são 4. Então, você coloca o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4. Do lado também, 1, 2, 3, 4. E daí você faz a união deles, em cada quadradinho desse daqui você fará a união. Depois disso, você também precisa saber interpretar esses dados. Interpretando os dados, lá para vocês vem até a letra C, né? Quantos deles correspondem ao fenótipo discoide alaranjados? Então, vocês vão contar quantos aqui que dará o fenótipo discoide e alaranjado. Então, para ser discoide e alaranjado, eu sei que discoide é dominante, não é? Então, eu vou colocar, tem que ter pelo menos um Ezão, do lado pode ter outro Ezão ou um Ezinho, tanto faz, porque se tiver um Ezão já é discoide, porque é a característica dominante. Alaranjado também é a característica dominante, então tem que ter um Bzão. Pode ser Bzão, 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 Bzinho, tanto faz, mas se tem um Bzão, eu já sei que é alaranjado porque é a característica dominante. Então, você só conta dentro desse quadro. Quantos deles corresponde ao fenótipo discoide e branco? Mesma coisa, o discoide tem que ter pelo menos um Ezão e branco eu já sei que é recessivo. Então, eu vou procurar esse tipo de genótipo. Quantos deles corresponde ao fenótipo esférico? Esférico eu já sei que é Ezinho, Ezinho. Alaranjado tem que ter pelo menos um Bzão. Você só vai lá e conta. Então, é essa atividade que vocês têm para essa nossa aula, e daí na próxima aula, então, faremos a correção pelo Meet, então, e daí vamos falar também sobre quais serão agora a nossa programação, porque vocês também já logo receberão essa apostila do terceiro bimestre, que já tem o conteúdo de biologia nela, ok? Então, até a nossa próxima aula, e fiquem bem.